Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor nessa quinta-feira. Queremos dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos na parte dos profetas maiores e hoje nós queremos transmitir a vocês algumas informações acerca do livro do profeta Jeremias. Informações essas que vão muito lhes auxiliar quando vocês proporem em vossos corações lerem ou estudarem o livro do profeta Jeremias. Então eu vou estar lendo o meu material teológico e também fazendo alguns comentários acerca do livro do profeta Jeremias. Peço por gentileza que você me acompanhe então nessa leitura. Livro do profeta Jeremias, autor Jeremias. Quero ler algo aqui a respeito da pessoa do profeta Jeremias, para nós conhecê-lo um pouco melhor. Tá? Jeremias significa Jeová estabelece, ou Yahvé estabelece, ou Javé estabelece. Enfim, Deus estabelece. Esse é o significado do nome Jeremias, tá? Ele também é chamado de o profeta das lágrimas, ou seja, Jeremias ele profetizou cerca de 40 anos e a maioria do povo não ouviu a sua voz profética, não deu crédito à sua pregação, à sua profecia. Então ele muito derramou suas lágrimas por ver o seu povo, os seus cidadãos, né, os seus irmãos de nação, certo? Se corrompendo, ao invés de adorar e servir somente ao Deus de Israel. Ele muito se entristecia em ver os seus compatriotas se curvando diante de imagens de escultura, adorando a deuses pagãos e assim por diante, tá? Por isso, então, o profeta das lágrimas. Jeremias era filho de Ilquias e pertencia a uma família sacerdotal. Foi chamado para ser profeta no reinado de Josias. Exerceu seu ministério no reino de Judá durante 40 anos, de Josias a Zedequias, tá? Durante o reinado aí de Josias até o reinado de Zedequias, Jeremias exerceu o seu ministério profético. Pois bem, o propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Jeremias: exortar Israel a abandonar seus pecados e a voltar-se para Deus. Como nós frisamos, Israel estava vivendo um período, né, onde havia uma grande prostituição espiritual. O povo, ao invés de adorar ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ao Deus de seus pais, dos seus antepassados, eles haviam se corrompido na fé. Estavam adorando a muitos deuses e não ao único Senhor, Criador dos céus e também da terra. Então Jeremias vai escrever para exortar, ou seja, para aconselhar, animar, encorajar Israel a abandonar seus pecados, sobretudo, né, a questão da idolatria, e voltar-se para Deus. Destinatários do livro do profeta Jeremias: Judá, o reino do sul, e sua capital Jerusalém. Tá? Data na qual foi escrito o livro do profeta Jeremias: durante o ministério de Jeremias, aproximadamente entre 627 a 586 a.C. Panorama: Jeremias ministrou sob o governo dos últimos 5 reis de Judá, a saber, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. A nação caminhava depressa para a destruição, quando foi conquistada pela Babilônia em 586 a.C. O profeta Sofonias precedeu Jeremias e foi contemporâneo de Abacuque. Tá? Então, antes de Jeremias profetizar, Sofonias profetizou, certo? E o profeta Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Um pouco desse contexto aqui, né, quando Judá, o reino do sul, estava prestes a ser levado para a Babilônia,
para o cativeiro na Babilônia, um pouco desse contexto você vai poder ler, né, no segundo livro dos Reis, do capítulo 21 até o capítulo 25. Então você lendo esse texto no segundo livro dos Reis, você vai entender o contexto bíblico histórico do livro do profeta Jeremias, tá? Pessoas-chave no livro do profeta Jeremias são elas, os reis de Judá, né, como nós mencionamos anteriormente, né, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, tá? Baruque, amigo de Jeremias, companheiro, né, de Jeremias, Ebed-Meleque, o rei Nabucodonosor e os recabitas, tá? Lugares-chave no livro do profeta Jeremias: Anatote, Jerusalém, Ramá e Egito. Características particulares do livro do profeta Jeremias: este livro é uma combinação de história, poesia e biografia. Jeremias frequentemente usou alegorias para exprimir sua mensagem. Então, nem tudo, né, que está no livro do profeta Jeremias é de uma linguagem literal. Existem algumas alegorias das quais ele se utilizou para expressar a sua mensagem, tá bom? Vamos ver então agora o esboço, né? O esboço do livro do profeta Jeremias. Antes, né, meus irmãos, de nós falarmos acerca do esboço, é bom nós lembrarmos, né, que no final do ministério do profeta Jeremias, ele profetizou por um período de cerca de 40 anos em Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, certo? E no ano 586, então, a Babilônia vem, invade, faz o cerco, depois consegue invadir, destruir Jerusalém, enfim, leva milhares de judeus cativos para a Babilônia. Jeremias permanece mais um tempo ali em Judá, certo? E depois Jeremias vai passar os últimos dias da sua vida no Egito, tá? E segundo a tradição, isso aqui que eu vou passar para vocês aqui, a Bíblia não relata, é segundo a tradição judaica. Jeremias, então, como a Bíblia diz, né, ele foi então para o Egito no final da sua vida, mas aí, segundo a tradição judaica, no Egito, Jeremias morreu apedrejado por judeus. Havia muitos judeus que residiam no Egito naquele período, e então esses judeus, então, segundo a tradição judaica, assassinaram o profeta Jeremias através do apedrejamento, tá bom? O esboço agora, o esboço do livro do profeta Jeremias. Basicamente, o livro é dividido em duas partes, a saber, a primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 5, e traz como título o juízo de Deus sobre Judá. Então, aqui que vai ser o tema, a temática dessa primeira parte, o juízo de Deus sobre Judá. Alguns assuntos abordados nessa primeira parte: o chamado do profeta Jeremias, Jeremias condena Judá por causa do pecado, Jeremias profetiza a destruição de Judá, de Jerusalém, certo? Jeremias acusa os líderes de Judá, a promessa da restauração, a chegada do juízo prometido por Deus, tá? E a segunda parte do livro do profeta Jeremias vai do capítulo 46, versículo de número 1, até o capítulo 52 e versículo 34. Traz como título o juízo de Deus sobre as nações, tá? E os assuntos aqui abordados são profecias sobre as nações estrangeiras e a queda de Jerusalém, tá bom? Interessante aqui, meus irmãos, olha só. Vou ler aqui uma explicação sobre essa segunda parte do esboço aqui. Jeremias viveu para ver muitas de suas profecias se cumprirem, em especial as que se referem à queda de Jerusalém. O cumprimento desta e de outras profecias contra as nações estrangeiras veio como resultado do pecado. Daí para nós aqui, né? Uma palavra aqui para mim, para você, povo de Deus do século 21. Aqueles que se recusam a confessar as suas faltas trazem juízo sobre si mesmos. Então é isso que nós aprendemos, extraímos uma das lições
que nós extraímos do livro do profeta Jeremias é que aqueles que se negam a confessar os seus pecados acabam trazendo juízo sobre si. Porque apesar da Bíblia nos informar que o nosso Deus é um Deus de amor, nós não podemos esquecer que ele também é um Deus justo. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, certo? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem, no sentido de gênero humano, homem, mulher, tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer, tá certo? Deus sim, é um Deus de amor, de imensurável amor, grande compaixão e de muitas e muitas misericórdias. Ele é tardio a irar-se, porém não podemos esquecer que Deus tem muitos atributos. Deus não é um Deus de apenas um atributo, no caso o amor. Deus é um Deus de muitos atributos. E um destes atributos, certo, é a justiça. Deus é justo, ele traz, pode às vezes nos parecer demorar, mas ele sempre traz o juízo àqueles que, transgridem a sua palavra, certo? Permanecem na desobediência e não procuram, corrigir as suas falhas, não procuram se arrepender e voltar-se para o Senhor. Amém? Meus irmãos, eu que deixo essa palavra ao teu coração nessa quinta-feira. Que o Senhor nosso Deus, o Deus do profeta Jeremias, o meu Deus, o teu Deus, que o Senhor nosso Deus te abençoe de uma forma toda especial a você e a sua família no dia de hoje, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Deixa ali o seu positivo, tá? O seu like, ok? Compartilha os nossos vídeos com os teus conhecidos, colegas, familiares, amigos, tá bom? Ativa o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, ok? E até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém?